Ou você acredita que isso aí independe e vai de cada um? É para tratar desses tipos de assunto que eu estou aqui com algumas pessoas dessas áreas, inicialmente começando pela apresentação, como não poderia deixar de ser diferente, né? Aqui na nossa casa quem manda são as mulheres também. Eu começo aqui pela apresentação da Capitã Andréia. Capitã Andréia, que tem no seu currículo, calma aí que eu vou achar, que ingressa na Polícia Militar do DF em 1995, pós-graduada em Ciências Jurídicas e licenciatura em Pedagogia, atua no Centro de Políticas Públicas e na coordenação do Programa Educacional de Resistência a Drogas, o PROERD. Ao lado dela, o Capitão Araújo, egresso na Polícia Militar em 2008 e desde 2013 vem se especializando em polícia comunitária, tendo feito diversos cursos, o último deles no Japão. E por último, mas não menos importante, com certeza, o doutor Pedro Leopoldo de Araújo Ortiz, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista em Psiquiatria em 2003 pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, residência em Psiquiatria Clínica pela Unidade de Psiquiatria do Hospital de Base do DF e também foi aprovado em primeiro lugar no concurso da Secretaria de Saúde do DF em 2002 para médico psiquiatra. Então, boa noite, prezados convidados. No nosso programa de lives aqui a gente vai... É um bate-bola, é uma conversa, deixando claro, gente, que aqui tanto o doutor quanto os policiais, eles não representam uma instituição. Eles vêm aqui no sentido de colaborar e de trazer a experiência de vida deles, a experiência profissional deles, para que você, ao final, faça o balanço, para que você faça um julgamento do que deve ser o seguido, uma linha de governo, uma linha de combate às drogas, ou uma linha mais permissiva. Então, para iniciar o nosso programa, a primeira pergunta que eu faço é ao doutor Pedro. Boa noite, doutor. Boa noite. Algumas entidades que se dedicam à recuperação de dependentes utilizam a terapia ocupacional e laboral como auxiliar no tratamento. Como é que o doutor enxerga essa metodologia no caso da Cracolândia em São Paulo? É um cenário em que tem que ser feito essa recuperação? O que o senhor acha que deve ser feito ali como médico psiquiatra nessa questão em São Paulo? Boa noite, obrigado pelo convite, pela participação. É uma abordagem extremamente complexa, extremamente profunda, né, em que deve-se trabalhar não só com a terapia ocupacional, com a terapia laboral, mas também com a terapia medicamentosa, também com todas as vertentes e possibilidades que a psicologia oferece. E ainda, a gente coloca como protocolo, muitas vezes, que essa pessoa seja internada de 90, 180, né, até 9 meses, no mínimo, para ficar longe da droga, né, e para ela conseguir o que nós chamamos de abstinência, e ainda começar a ressignificar a sua vida. Deputado, se eu me estender, o senhor, por favor, me avise. Doutor. Porque geralmente essas pessoas, elas estabeleceram como primeiro parâmetro de prazer da vida delas a droga. Enquanto uma criança saudável, uma criança normal, ela aprendeu a brincar, aprendeu a competir, aprendeu a jogar bola, muitas dos nossos dependentes químicos, né, eles foram primeiro para a droga. Então eles não têm um parâmetro. E eu gosto muito de usar essa expressão. Essas pessoas, elas não têm liberdade, elas estão condenadas a usar droga. Por quê? Porque quando ela aprendeu, em vez dela aprender a brincar, a estudar, né, os objetivos de um ser humano ao longo da vida, ela achou algo que desse muito prazer. E todo o referencial de outros prazeres da vida dela se perderam. Então, a abordagem, ela é complexa, ela exige bastantes frentes, né? Social, medicamentosa, psicológica e, óbvio, as terapias laborais são fundamentais. Perfeito, doutor. Lembrando a todos vocês que nos assistem, se puderem compartilhar essa live
a gente agradece, faz a nossa palavra chegar ao maior número de pessoas possíveis. E eu acrescento aqui também um conteúdo que, na maior parte da história do mundo, nunca houve uma proibição com relação às drogas. Elas têm sido mais repreendidas ultimamente. Eu lembrei disso aqui ao falar do caso do Capitão Araújo, que fez um curso no Japão, e no pós-Segunda Guerra haviam muitos viciados em drogas que, na verdade, traziam a degradação da pessoa a problemas sociais como a depressão, até o suicídio ou problemas familiares que levavam à morte. E o Japão trouxe uma inovação proibindo drogas, né, anfetamina, metanfetamina, etc. E depois de 3 anos, eles passaram a ter uma população carcerária muito menor de presos por tráfico e por uso de drogas. Então, no primeiro ano, nos anos 50, quando foi implementada essa nova lei no Japão, tinham mais de 50 mil presos. Poucos anos depois, o número de presos anuais no Japão por drogas, crimes relacionados a drogas, caiu para pouco mais de 200. Então vejam que é uma coisa que pode dar resultado. Mas eu queria primeiramente direcionar para a capitã o que é o ProERD, capitã, para as pessoas que nos assistem em casa. Do que se trata o ProERD? Para a pessoa que nunca ouviu essa palavra na vida. Boa noite. Boa noite, capitã. Na verdade, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, ProERD, ele foi iniciado nos Estados Unidos, né, na década de 80. Então, eles tinham lá uma problemática de um contexto de drogas, que era o crack, e a iniciativa ela partiu de alguns policiais, juntamente com alguns pedagogos, que diante daquele cenário, eles pensaram em desenvolver uma política pública que pudesse abordar o adolescente, o jovem, que estava na iminência, né, de ingressar no mundo das drogas. Então, daí surgiu o programa nos Estados Unidos. Em 1992, a nossa co-irmã, né, Polícia Militar do Rio de Janeiro, ouviu falar desse programa que estava dando muito certo lá nos Estados Unidos e mandou uma equipe, né, fez contato com os diretores do DER América e passaram a se capacitar. Então eles trouxeram a marca ProERD para o Brasil, ele foi adaptado à nossa realidade, né, de Brasil, e desde 98 ele chegou a Brasília. Então no Distrito Federal a gente já vem há 20 anos aplicando o programa com índices assim que nos deixam muito satisfeitos, porque não são só os números quando se trata da prevenção, se trata também da afetividade que a gente consegue visualizar nas crianças, né, nos pais, a gente consegue resgatar um ambiente familiar. Então é um programa excepcional. Eu sou muito suspeita porque tenho paixão. Seu sorriso aí deixando transparecer a alegria de trabalhar com o ProERD. Amo porque eu visualizo o seguinte, o programa ele me dá a chance de pensar não só nos meus filhos, eu penso nas pessoas que vão conviver com os meus filhos e que hoje são jovens, são adolescentes. Então eu não estou trabalhando também só para o público externo, eu também estou trabalhando para a minha família, estou trabalhando para a família do senhor, né? Então a senhora não aconselha, né, as pessoas que estão em fase escolar ou qualquer outra fase da vida ao uso de drogas. Ao uso de drogas. Às vezes faz até uma certa, entre aspas, né, brincadeira, né, falando, né, eu nunca vi um pai aconselhar o seu filho que está estudando para o vestibular a usar drogas para melhorar nos estudos, né? Nunca vi isso daí, que curioso, né? É curioso. Mas, capitão, eu queria passar agora a pergunta para o capitão Araújo. Capitão, de acordo com a sua experiência, a experiência dos seus colegas policiais militares, é recorrente traficante em porta de escola? Há ocorrências nesse sentido? Boa noite, deputado. Boa noite a todo mundo que assiste. Infelizmente é comum, né, a gente ter esse problema de tráfico nas imediações das escolas. Com tristeza que a gente muitas vezes é obrigado a lidar com ocorrências desse tipo, ou
fazendo um registro da ocorrência de um adolescente que muitas vezes está comprando, ou mesmo do próprio traficante que está aliciando aquelas crianças e adolescentes na região. Então é uma coisa bastante comum, que especificamente em Brasília a gente tem um comando de processamento para lidar só com essa parte escolar e realiza várias operações, né? Operação varredura, operações de intensificação de processamento nas mediações, nas redondezas. Mas infelizmente o problema da droga ele avança, né? E é comum a gente lidar com esse tipo de ocorrência. Ok. Doutor Pedro, existe alguma explicação para o jovem? Ele é uma presa mais fácil? Porque quando a gente fala no jovem, às vezes eu leio alguns artigos, algumas matérias, e parecem que os prejuízos da droga, quando o seu uso começa na fase da adolescência, parece que eles são maiores. Existe alguma explicação científica, alguma coisa na memória do jovem? Enfim, alguma coisa nesse sentido para que o jovem seja uma presa mais fácil? O senhor enxerga nessa faixa etária maior risco, maior vulnerabilidade para cair no mundo das drogas? Sem dúvida. Eu ia até interromper e pedir a palavra, porque esse tema ele é o tema central hoje em todo o processo do tratamento da dependência química, né? Então, assim, o jovem ele é mais vulnerável por quê? Pressão do grupo, experimento, o conjunto de vivências que um adolescente está passando, que é ansiedade, insegurança, e passa-se aquela mensagem de que ele usando droga ele vai fazer parte de um grupo, ele vai provar para aquele grupo que ele merece fazer parte, é a primeira questão. A segunda questão é que às vezes a droga passa a mensagem ilusória de que aquilo vai aliviar a ansiedade, vai dar mais coragem, que são coisas que todos nós, quando éramos adolescentes, passávamos com dificuldade. E aí entra um ponto muito grave, né? O pessoal que está assistindo a gente, vocês sabem que idade que o nosso cérebro está pronto para experimentar, está maduro em termos de sistema nervoso central? Bem concretamente falando, sabem que idade que nosso cérebro está pronto para experimentar isso? 24, 25 anos de idade. Ou seja, esta criança experimentou com 13, 14, 12, vocês estão vendo, 11, né? Então, aí eu volto, né, mais uma vez naquilo que eu falei agora há pouco. Esse cérebro, ele aprendeu a droga, o mundo da droga, a sensação da droga, e todos os outros prazeres e conquistas que a vida trouxer não vão ser tão gostosos, tão prazerosos quanto a droga. Sem falar que a droga vai degenerar diversas vias cerebrais naquela idade que não tem mais recuperação. Então ele grava na memória. Criam-se vias cerebrais que não existiam, e aí a gente fala, né? Eu gosto muito dessa expressão: o jovem está condenado a usar droga, porque a referência dele vai ser a droga. Em vez dessa pessoa buscar uma referência de escola, um guru, um grupo de futebol, adrenalina da onda. Isso, o cara tem aquele guru lá que é o técnico de futebol dele, que é o professor de surf. Não, a referência dele vai ser a droga. Dá mais prazer, libera mais. Dá mais prazer, exato, e registrou. Fez aquelas vias cerebrais que estão registradas para sempre. Então, daqui a 2, 3 anos ele pode ter uma recaída, porque se ele receber os elementos de novo que o levam a lembrar da droga, ele fica tentado novamente. Infelizmente, né, existem algumas máximas, né, de que não existe ex-dependente químico. Quando a gente frequenta esses grupos de AA, grupos de Naranon, né, os diversos grupos de autoajuda para dependência química, você vai ver uma partilha e a pessoa se apresenta e fala: oi, eu sou o fulano de tal, sou um dependente químico, estou abstêmio há 20 anos. Mas ele sabe que a luta dele é diária. Todos os dias a referência dele, a primeira coisa que ele lembra na vida é a droga. Perfeito. Eu gostaria só de dar uma contribuiçãozinha. É porque também, assim, aos 13 anos, né? Na primeira infância, a referência da criança são os pais. Então, quando ele ingressa no meio escolar, ele passa a ter outras
referências. Daí vem professores, né, os amigos, o grupo de amigos, e aos 12, 13 anos, essa referência que ele tinha do pai, do professor, passa mais um crescente da influência dos amigos. Então, se ele, de repente, ele anda com um grupo de amigos que é usuário, né, que tem algum usuário e que faz a oferta, é uma grande chance dele aceitar essa oferta. Por isso que o programa educacional de resistência às drogas, ele um dos currículos, ele se inicia, né, nas séries iniciais. Depois a gente vai ao 5º ano, que é o período onde há a maior influência externa, que ele deixa de olhar os pais como aqueles que detêm a verdade, né? Que a gente olha para o pai, é o super-herói, né? A gente quer copiar o pai. E aí ele passa... então, aí no 5º ano a gente tem essa intervenção com um currículo voltado para isso, para esses alunos. Então, nesse momento, a gente faz essa intervenção com o programa, que tem 10 lições. Então, nessas 10 lições, nós vamos trabalhar justamente o que o doutor estava apontando, né? A questão do senso crítico, da influência dos amigos. Então, a gente vai tentar minimizar com esse currículo, com esse material, que ele é todo do aluno para o aluno, é uma fala entre os jovens. Então, e daí por diante, essa crescente de influência, ela vai só aumentando. Então, a gente tenta minimizar esses efeitos da influência externa já com os nossos currículos. Tá. Deputado, só para acrescentar a fala da Andréa e do doutor, a questão da influência, eu recordo, é bom a gente ver a questão prática, né? Por uma questão pessoal, eu decidi com 6 anos de idade, eu falei que eu nunca ia beber na minha vida. Botar uma gota de álcool na minha boca. Eu nem sabia que, com criança, que álcool era considerado uma droga. E nenhum tipo de efeito dela, mas eu falei, poxa, eu não vou, por causa de álcool, eu não vou ter nenhum tipo de problema na minha vida. E eu lembro que na época de faculdade, a gente saía da UNB, o pessoal falava, vamos pro happy hour, sai o pessoal do estágio, e aí vamos conversar. Aí juntava o pessoal, pedia cerveja, falava, cara, bebe. E eu, não, pô, bebe. Então, essa questão da pressão para um jovem, e a gente vai, qualquer pessoa que estiver escutando vai lembrar como é que era, gente, né? Você fuma cigarro para você é o caretão, você é o papai, você é independente. E o não meu sempre foi muito rígido, né? Eu falei, não, por uma decisão pessoal. Agora, nem todas as pessoas são assim. Nem todo mundo tem um nível de resiliência, de resistir a algo. Então, o PROERD, a metodologia que ele usa, que é o Keeping Real, né? Caindo na real, ele é um acróstico para quatro verbos: recusar, explicar, abster-se e livrar-se. Então, no meu caso, a estratégia que eu usei naquele momento para resistir à pressão dos colegas, falar bebe, foi o recusar. Foi eu dizer um não assertivo. Um não que não os magoasse, ninguém nunca ficou chateado comigo porque eu não bebi com eles, mas ficava ali com eles, tomava meu gerante ou suco, ou não tomava. E por causa disso eu não deixei de ser amigo deles. Então o PROERD ensina a criança, o adolescente, a tomar decisões seguras e assertivas, né? Uma decisão para uma vida saudável. Lembrando que a questão da droga ela é muito complexa, ela é muito a relação à história das drogas, elas sempre estiveram no nosso meio. E, né, é questão até cultural, porque a gente tem as drogas lícitas, né, que estão no convívio. O problema é que hoje nós lidamos com problemas que as drogas causam uma grave crise de saúde pública e de segurança. Então talvez o século XXI, o século XX experimentaram essa grande problemática das drogas nesse quesito, né? E aí realmente apareceu. E aí eu queria retornar a pergunta para os senhores policiais militares. Um aluno vendo que um colega dele de classe está entrando nesse mundo das drogas, o que ele deve fazer? E eu falo o seguinte, né? A observação que eu fiz. Quando eu era mais jovem, eu via às vezes até apresentador de programa, artistas famosos, fazendo propaganda contra as drogas. Eu lembro até
eu não era tão jovem assim não, mas uma da Eliana, em que ela falava assim, drogas, se é bom, você poderia contar para os seus pais. Aí tinha lá, drogas, estou fora, aí vinha uma mão vermelha, um risco assim, branco aqui, né? Como é que deve ser tratado esse tema dentro da escola, né? Como é que o aluno deve encarar esse tema dentro da escola? Porque hoje o que a gente vê, na verdade, é exatamente o contrário. A gente vê muitos artistas dizendo que a maconha é uma droga soft, pode fumar que não tem problema. Eu tenho um amigo meu que ele é médico, ele é advogado, ele é engenheiro, ele é policial, ele é bem sucedido, ele faz uso ali 3 vezes por ano. Mas dentro da escola, qual que deve ser a conduta do aluno que está vendo um colega de classe dele entrando nisso? Ele tem que falar para os pais do garoto? Ele tem que falar com a direção da escola? Qual seria a conduta mais apropriada na visão dos senhores? Em relação a um aluno ver outro colega, a gente sempre tem que pensar na questão da segurança, né? A segurança do indivíduo. Então, qual é o referencial? A última lição do ProERG para o currículo de 10 anos ensina o aluno a criar, a ele saber qual é a rede de apoio dele. Quais as pessoas com que ele pode contar. Então, qual é a nossa referência? O doutor mais cedo falou de referência. Uma criança que nunca teve, de repente, um carinho de um pai, ou um carinho de uma avó, que é tão... um carinho de avó, ninguém barra, né? Ninguém esquece. Quem nunca lidou com o aconchego de um lar e, de repente, experimenta a droga muito cedo, ela vai ter essa referência? Então, acho que o primeiro qual é a referência? Por isso que a Polícia Militar, quando ela atua lá com 10 anos, na época em que os pais e os professores, eles deixam de exercer grande influência, e aí os amigos surgem como os maiores influenciadores nas tomadas de decisões que a pessoa vai tomar, ela se apresenta como, eu sou um referencial para você, eu posso ser um amigo. A canção do ProERG até fala isso, né? Existe um amigo que pode lhe ajudar. Então, o primeiro passo a pessoa com que você está falando, que você decide partilhar, é uma pessoa de referência? Se eu sinto a segurança no professor, no diretor da escola, né, no próprio policial. Quantos policiais nossos, ao iniciar o contato com as crianças, aquela criança sente uma proximidade tão grande que começam a partilhar problemas pessoais de segurança. Tem alguns policiais nossos que a criança chega e bota num bilhetinho, coloca a gente tem uma caixinha, chama caixinha do ProERG, e coloca lá, eu estou sendo vítima de um abuso, ou de minha mãe, meu pai me espanca, né? Porque sente a proximidade, porque sente a confiança. E aí a gente aciona, existe toda uma rede, né? Conselho Tutelar, a própria Secretaria de Saúde, né? Aqui em Brasília, a Polícia Civil conta com uma delegacia especializada de proteção à criança e adolescente. Então, é acionar o que a gente chama de rede, né? Acionar a rede de proteção. Então, a criança que vê, de repente, um colega, ela pode procurar, né, dentro dessa referência, o policial ProERG, o diretor, um conselheiro tutelar. E aí a gente vai sempre tentar ver a melhor alternativa, né, para chegar nessa família. Uhum. Doutor Pedro, nesse cenário aí, como é que o senhor enxerga a questão das internações compulsórias? O senhor é a favor? É contrário? Porque às vezes é complicado, a gente olha um cracudo lá na rua, a gente fala, meu Deus do céu, será que essa pessoa tem discernimento de saber o que é melhor para ela? Será que ela consegue dizer basta às drogas sozinho, ou ele necessita de uma ajuda? Essa questão da internação de internar a pessoa compulsoriamente, né, levá-la a uma clínica de recuperação à força, ela traz resultados? É algo aconselhável? Como é que o senhor enxerga isso dentro da classe médica? É um tema bem polêmico, mas o resultado, a gente devia gravar diversos pacientes que depois de uma semana, 10 dias ou um mês internado, vem, abraça a gente e fala, muito obrigado. Eu não conseguiria tomar a decisão sozinho. Muito obrigado por ter sustentado a minha internação involuntária, por ter me segurado aqui contra a minha vontade, porque eu estava cego. Essa fala, ela é recorrente. Muita gente fala isso para a gente. Então, a internação involuntária, ela é uma ferramenta, né? Ela tem um estigma de tempos atrás? Tem. Mas hoje é uma ferramenta que nós usamos porque a pessoa que é internada, e não só o dependente químico, né? Na psiquiatria, uma pessoa com ideação suicida, uma depressão grave, ela precisa ser internada involuntariamente
para até ela se tratar, tomar consciência do seu problema, da sua situação. Então é uma ferramenta fundamental para que nós consigamos êxito no tratamento de um dependente químico. Lembrando a você que nas cracolândias, nos bolsões de drogados que infelizmente crescem no país, né? Não é o pessoal da Marcha das Vadias, nem da Marcha da Maconha que vai lá retirar esse pessoal dessa situação de calamidade não, tá? É voluntariado, é o pessoal da área médica, é o pessoal do PROERD, são as igrejas. Então preste bem atenção nas pessoas que ajudam os outros e não naqueles que só te empurram ladeira abaixo. E nesse sentido, eu queria puxar um pouquinho agora para a parte mais jurídica. Mas uma pergunta que eu gostaria que todos os senhores respondessem, começando pela capitã, que é o seguinte: o STF tá para decidir, não se sabe quando, né? Porque lá não tem muito previsão de pauta, depende muito da presidência da Câmara ou da presidência da Corte, o que o colegiado vai pautar ou não. Mas a questão da descriminalização do uso das drogas. Eu sempre parto do seguinte princípio: no dia que a maconha for legalizada, ou a cocaína, ou qualquer tipo de droga, primeiro, vai ocorrer o que no mundo jurídico a gente fala de abolitio criminis. O que é isso? Abolitio criminis é uma expressão em latim que significa que vai abolir totalmente o crime. E o efeito automático disso é a libertação, é a saída da cadeia daquele traficante. Aí eu pergunto a você, cidadão, você acha que a sociedade, que a criminalidade vai aumentar com esses traficantes soltos? Porque o traficante normalmente ele nunca é só traficante. Ele empresta suas armas para pessoas praticarem roubos, que às vezes viram latrocínios. Ele dá guarida a cativeiro de sequestro. Mas quando a polícia militar, normalmente, né, a militar, porque é a repreensiva, é que está ali no dia a dia fazendo patrulhamento, é que normalmente pega em flagrante os traficantes, quando ela faz isso, ela consegue prender o cara, o criminoso, pelo tráfico. Talvez não pelo sequestro, pelas armas, por terem emprestado as armas, tentativa de homicídio, nem isso, mas pelo tráfico. Mas pode ter certeza, quando ele sair da cadeia, a tendência é que ele volte a fazer todos esses crimes novamente. Então veja a responsabilidade do STF e termino aqui a minha observação, lembrando que em 2006, quando veio a nova lei sobre drogas no Brasil, a 11.343, os juristas chegaram a discutir se é ou não é crime o uso de drogas. Eu faço a pergunta a você para refletir. Você acredita que, liberando o consumo, o que você acha que vai acontecer com o número de traficantes? Vai aumentar ou vai reduzir? Porque liberando o consumo, haverá uma maior facilidade, um estímulo às pessoas consumirem. Isso ocorreu também com a lei seca lá nos Estados Unidos, na década de 20. Houve a proibição, diminuiu o consumo. Quando foi liberado o uso novamente, nos anos 30, aumenta o consumo. É óbvio que o número de traficantes vai crescer, né? Então eu pergunto aqui para a capitã, a sua visão sobre a descriminalização do uso das drogas. Você acredita que a segurança pública ela tende a melhorar ou você acha que o caminho não é por aí? Que se liberarem as drogas, a situação vai piorar e se for liberada a maconha, não haverá argumento suficiente para brecar a liberação também da cocaína, do crack, das metanfetaminas, enfim, das outras drogas? Bem, a minha opinião é que nós, como policiais militares, cabe a gente, a polícia militar, os policiais militares cumprirem, né, o que é legal. Sim. Então, se caso haja um entendimento de que a partir de não sei quando, né, é permitido, é legal a utilização de drogas, isso deixa de ser uma preocupação da Polícia Militar. Então a gente vai se preocupar com outras questões da segurança pública. É fato que a gente sabe que em outros países, né, quando se legalizou o uso da maconha, houve o aumento, né, do tráfico de outras drogas. Então, é o caso do Uruguai. No Uruguai já está acontecendo operações policiais para repreensão do tráfico legal. Ou seja,
a maconha ela chega de maneira legal lá na ponta, na farmácia, no coffee shop, sim, enfim, mas dali ela parte para a ilegalidade, porque não é todo mundo que pode usar maconha lá no Uruguai. E também relembro que a Holanda está no caminho inverso à liberação. A Holanda, que sempre foi tida como um país referência para o pessoal que quer liberar as drogas, hoje em dia sentiu na pele os efeitos, né? E está tendo uma conduta muito mais restritiva com relação ao uso das drogas. Você tem que ter uma carteirinha, limitação dos locais para uso, acabar com o turismo das drogas, né? Permitindo o uso de drogas apenas para os nacionais holandeses e assim por diante. Desculpa. Não, tranquilo. Como eu dizia, né, a verdade é que vai haver uma migração desses traficantes para o tráfico de outras drogas. Então, o traficante, a figura do traficante, a gente acredita que vai sempre existir. Né? Ele é como o muambeiro, né? Vai passar de traficante, vai passar do tráfico para o descaminho, então. Então a gente vai fazer cumprir o que for legal. Sim. Então, se é para prender o traficante, a gente vai continuar prendendo o traficante. E o usuário, com o advento, né, da 11343, o usuário, ele, infelizmente, aquele que de fato precisa do tratamento de saúde necessário para se livrar das drogas, ele muitas vezes é prejudicado pelo próprio traficante, porque ele utiliza dos aviãozinhos, né, a figura dos pequenos traficantes que portam pequenas quantidades de droga. Então, quando eles são interceptados, eles alegam que aquilo ali é para consumo próprio. Então, é encaminhado para as medidas socioeducativas, a prestação de serviço, né? Ou até para participar também de cursos ou palestras sobre a temática drogas, né? Ou alertado, advertido que as drogas fazem mal. Então, infelizmente, o usuário, a pessoa que necessita dos cuidados, ele tem sido, de fato, deixado de lado, né? Porque não se vê o trato como deveria ser. Perfeito, capitão. Antes de passar a palavra ao capitão Araújo, eu gostaria de chamar você para mais uma reflexão. Você acredita que o traficante, o aviãozinho, o cara da contenção, o vapor, enfim, o soldado do tráfico, você acha que com a legalização das drogas, no dia seguinte, ele vai estar retirando a sua carteira de trabalho, indo na Souza Cruz ou na Philip Morris para ganhar um emprego, onde ele vai ganhar nem metade daquilo que ele ganha com o tráfico? Você acha realmente que se legalizar as drogas, a gente vai dar dando um cano no traficante? Ou será que ele vai procurar um outro ofício criminoso, onde ele vai poder tirar uma vantagem maior do que aquela vantagem que é o salário no mercado formal? Então fica aí para você pensar. Vou passar agora para o capitão Araújo, depois para o doutor Pedro e entrar com a pergunta aqui que vem dos nossos telespectadores, o pessoal que mandou para o nosso WhatsApp. Por favor, capitão. Em relação a essa questão da possibilidade de legalização, né, do uso de drogas, a gente tem que lembrar que a problemática é bem mais complexa. Ela envolve segurança pública, ela envolve saúde, ela envolve a questão do mercado de trabalho, ela envolve a educação. E quando eu digo educação, eu não falo da educação formal da escola. Eu falo daquela educação básica, aquela educação em que permite que eu consiga ver uma pessoa e falar, essa pessoa é bem educada ou essa pessoa é mal educada. Porque se a gente se insistir num modelo de educação familiar, muitas vezes, em que a gente não dê a noção mínima de honestidade, de valores morais, de valores éticos, a gente vai ter uma porção de intelectuais, né, mal educados. E quando a gente fala intelectual, pessoa com boa formação, mas não tem educação. E é essa educação essa falta de educação que a gente vê no nosso país proliferar os mais variados tipos de crimes. E em relação a essa situação específica, legalizou a droga. Teremos, nós policiais, não iremos autuar ninguém por um crime, né, por estar portando determinado tipo de droga, mas o nosso sistema de saúde ele vai
comportar os problemas de saúde que advêm do uso e do abuso dessas drogas. Hoje, o álcool ele é uma droga lícita, legalizada, regulamentada. Nós conseguimos suportar hoje os problemas de saúde advindos já do álcool. Nós conseguimos suportar as perdas no trânsito por conta do uso do álcool, né? E depois dirigir, né? Uma das situações que mais matam, né? Mais matam pessoas. É uma pessoa com história, uma pessoa que faz falta para alguém. Então, basta. A solução simples é tão somente legalizar, porque se há essa decisão, e aí como policial militar, eu não vou ter como, né, pontuar aqui minha decisão A ou B, mas o que eu encaro como cidadão policial militar é o que vai vir acompanhado desse ato de legalizar. E hoje, os países que tomaram esse caminho, qual o resultado que está tendo lá? Então, assim, é algo bem sério, né? Que a gente não pode ter um olhar muito detalhados, né? Ou muito direcionado para uma direção só. A gente tem que... É um problema bastante complexo, com várias frentes, e que em caso de decisão favorável a qualquer tipo de droga, né? Porque pode ser que para as outras drogas não. Isso pode acontecer de legalizar somente a maconha. Tá, o que isso vai significar para o país e para as instituições que lidam com a saúde, com a educação, com a segurança pública? Aí é interessante ouvir o Dr. Pedro, segundo a visão de um psiquiatra, como é que é enxergada essa questão da descriminalização do uso das drogas? Primeiro, eu vou começar falando de uma pergunta do Capitão Araújo. Nós temos estrutura para suportar o impacto, né, que o álcool causa hoje na sociedade? Não temos. O álcool, em todas as esferas, né, da segurança à saúde, né, às cirroses alcoólicas, aos quadros psiquiátricos, não temos. E reza o bom senso a gente aprender com os erros e tropeços dos outros. E eu nunca vi num congresso de psiquiatria, num congresso em que vieram especialistas estudiosos da área da Holanda, de Portugal e de outros países, eu nunca vi um especialista falar, olha, lá na Holanda... última vez, eu vou pedir desculpas aqui, eu não vou conseguir lembrar o nome, até porque o nome em holandês são os nomes bem difíceis, né? O estudioso, ele falou, gente, nós estamos arrependidos, estamos fazendo o caminho inverso. Porque vimos que liberar a maconha na Holanda foi um tiro no pé. Foi um problema. Se me permite um parênteses, inclusive com relação ao álcool. Vocês podem ver cada vez mais aqui no Brasil a restrição com relação à propaganda, medidas com relação ao combate, né, aos menores, ao uso de drogas, ao uso de álcool em boates, conselho tutelar, inclusive juízes, né, determinando o recolhimento noturno dos jovens para que não fiquem na rua à noite bebendo bebida alcoólica. Enfim, enquanto a gente está nesse caminho de restringir, aí na outra mão vem falando que tem que liberar as outras drogas, parece um contrassenso, não? Exatamente, né? Então, assim, e aí os especialistas na segurança, né, vão mostrar melhor que eu, todas as medidas para reduzir o uso de álcool impactam em quê? Em segurança, né? Menos acidentes, menos problemas, né? Até porque é uma medida de prevenção mesmo, né? Para não se matar um ente querido. E com a droga é exatamente a mesma coisa, né? Essa liberação acarretaria, do ponto de vista de saúde, algo que não é mensurável. Não é mensurável. Nós não temos condições de mensurar o impacto na saúde que a liberação das drogas provocaria. Perfeito. Em relação ao PROERD, eu acredito que, caso haja liberação, para a gente seria uma demanda maior ainda de trabalho, porque aí a gente teria a oportunidade de trabalhar na área que a gente se propõe, que é a prevenção. Então a gente teria uma carga maior se o governo pensar nisso também, né? Que é entrar com uma base curricular, na base curricular das escolas, com uma disciplina que seja a prevenção. E aí a contribuição da Polícia Militar seria em termos de atuação maior do PROERD, né? Eu até, capitão, tenho uma... Desculpa segurar um pouquinho a pergunta que está para rodar.
Até faz parte de uma das nossas perguntas aqui. Qual é o maior desafio do ProERD? Existe alguma... Você vê um apoio efetivo do governo federal no combate às drogas? Nesse sentido de educar, de criar os valores desde criança, né? Talvez, como a senhora sugeriu, uma matéria no currículo escolar que abordasse esse tema. Você vê isso ou não? Eu vou falar um pouco do passado e um pouco agora do que nós estamos vivenciando em relação ao ProERD, não só do Distrito Federal, né? Porque a gente é uma rede, o ProERD no Brasil. Então, no ano de 2011 a 2014, o ProERD ele passou a ser uma das ações de combate às drogas utilizado pelo governo federal, que era do crack é possível vencer. Então a Senasp, né, o Ministério da Justiça, por meio da Senasp, nos deu ali um grande apoio, um grande respaldo, né? A gente tinha verba para trabalhar, para formar mais policiais nessa área de atuação. E de 2014 para cá, rompeu-se esse termo de cooperação técnica, ele tinha data, né, de validade. Então, findo esse tempo, as polícias ficaram por conta própria. Então, hoje, a gente tem o estado do Rio de Janeiro mesmo, nossos colegas, que eles lá são centro de treinamento, assim como o Distrito Federal. O que significa ser centro de treinamento? O centro de treinamento ele é responsável por capacitar policiais, tanto do Distrito Federal quanto de outros estados, como instrutores, como mentores e como másteres, que são as categorias de formação do policial. Então, o policial que ele vai para uma sala de aula, ele não é um policial que é o policial Steve, que está na rua, né? Correndo atrás do traficante. Não, ele passa por um período de formação. Nesse período de formação, ele vai receber ferramentas que vai capacitá-lo a dialogar com as crianças. Tá? Então, esses centros de treinamento são responsáveis por essa formação. Então, o Rio de Janeiro e o DF, né, a gente agora está enfrentando, especificamente o DF, o Rio de Janeiro já resolveu, mas era a chancela do centro de treinamento, porque essa chancela é concedida pelo dono da marca ProERD, que são os americanos. Então, para trazer esses americanos para chancelarem os centros, o Rio de Janeiro fez meu amigo Major Lima, por recursos próprios dos policiais, fizeram rifas de televisão para trazer os americanos, porque eles têm dificuldades financeiras também. A gente pensa assim, não, todo mundo rico lá no Rio, nos Estados Unidos, mas quando eles saem do país, o salário deles é suspenso, então a gente precisa arcar com as despesas deles aqui no Brasil. Então a dificuldade foi tão grande para trazer esses profissionais que eles tiveram que fazer rifas, porque não houve apoio financeiro. Aqui no Distrito Federal a gente tem, junto ao comando, né, o nosso comando Coronel Nunes, ele tem nos assistido em relação a isso, e agora em agosto a gente pretende, setembro, né? Setembro a gente pretende estar trazendo a equipe americana para chancelar o nosso centro de treinamento. Bacana. Então a gente poder voltar a atuar com força total. Já tive a oportunidade de conversar com o Coronel Nunes, gente boa. Fica aqui o meu abraço ao Coronel. Cada instrutor, para a gente falar assim, dimensionar quantas crianças eu posso atender, ela depende do instrutor. Então, cada instrutor, em média, ele equivale no ano a 2.000 crianças atendidas. Então, cada instrutor a menos, são menos 2.000 crianças ou adolescentes atendidos. Então, assim, quanto mais instrutores nós tivermos,
mais a gente consegue atender. Então, o desafio, talvez, maior do ProERD é essa questão também de efetivo, porque né, todos os setores o setor público passa por essa questão de ingresso, de policiais, dos servidores, de saída. E do ponto de vista econômico, certamente é mais barato você pagar um salário de um policial militar do que ficar pagando a recuperação clínica, né, do drogado, do viciado lá na ponta. Não tem nem dúvidas com relação a isso. Mas o que mais me entristece, depois de ouvir aqui o relato da capitã, é que eu lembrei de um caso que ocorreu no Rio de Janeiro, mais ou menos em 2007 ou 2009, do menino João Hélio, que num assalto, foram assaltar o pai dele, levar o carro, o pai tentou tirar o seu filho, João Hélio, do banco de trás do carro, só que ele estava com cinto de segurança, não conseguiu tirar o garoto, e acabou que os bandidos arrancaram com o carro, e o garoto ficou preso pelo cinto de segurança do lado de fora do carro. Ele foi arrastado por alguns quilômetros, obviamente veio a falecer, e alguns relatos das pessoas que viram a cena do crime disseram que, em determinado ponto, avisaram ao bandido, né, que havia uma criança sendo arrastada do lado de fora do carro. E o bandido respondeu que aquele ali era o boneco de Judas deles, fazendo uma chacota, pouco se lixando para a vida de um menino de 7 anos de idade. Mas a barbárie não acaba por aí não, meus caros. Você vai ficar um pouco mais revoltado com o que eu vou te falar. É que esse menorzão, à época menor de idade, Ezequiel, ele quando completou 18 anos e saiu da Fundação Casa, ele se sentiu ameaçado pelos seus colegas de Fundação Casa. Porque determinados crimes nem mesmo os próprios bandidos toleram. Por exemplo, estupro é até comum. O cara cai na cadeia, os próprios vagabundos vão lá e ripa no estuprador. E não tem não, essa lei aí é efetiva, não tem recorrer até a última instância não. E ocorre que nesse caso, esse criminoso, de nome Ezequiel, ele foi acolhido por um projeto social. Um projeto de nome Projeto Legal, é o nome da ONG. E essa ONG, eu mesmo corri atrás para ver as fontes de financiamento dela, porque eu já suspeitava, né? Se tem ONG no meio, provavelmente tem dinheiro público também. E qual não foi a minha surpresa? Diversos repasses da Presidência da República para a ONG, diversos, de 80 mil, de 100 mil, de 450 mil. Então, com certeza, era uma receita milionária anual, e essa ONG pegou o menor Ezequiel, que se sentiu ameaçado pelos seus colegas de Fundação Casa, antiga FEBEM, e levou ele para a Europa, junto com a sua família. E quando eu falo dinheiro da presidência, gente, eu estou falando dinheiro do seu imposto. Então, quando você para o seu carro para abastecer, quando você compra um produto no mercado, tudo isso daí, imposto de renda, você está financiando o governo a fazer esse tipo de coisa. Enquanto sobra um dinheiro para ONGs, falta dinheiro, às vezes, para o ProERD trazer uma equipe de americanos para vir aqui tentar melhorar a vida do brasileiro. Feito esse quase desabafo, Elias, se puder, por favor, começar com as nossas perguntas que chegam através do WhatsApp. E eu agradeço a todo mundo que mandou perguntas. São várias, a gente não vai conseguir colocar todas elas aqui, mas algumas delas a gente bota para rodar agora. Por favor, Elias. Salve, deputado Bolsonaro. Salve, deputado Bolsonaro. Boa tarde. Aqui quem fala é Jean de Assis, tenho 21 anos. E eu gostaria de fazer duas perguntas hoje para o senhor. A primeira é relacionada à cannabis sativa. E a pergunta é, o que o senhor acha sobre o cultivo caseiro de cannabis sativa para fins medicinais, ritualísticos ou recreativos como alternativa ao tráfico de drogas? E a segunda é sobre os cogumelos psilocybe cubensis, que são cogumelos alucinógenos, naturais, logicamente, e sobre qual é a sua visão sobre as pessoas poderem ter contato com viagens psicodélicas, alucinógenas. Deixando claro aqui no final do vídeo que eu sou contra qualquer tipo de droga sintética, só sou a favor dos naturais. Bom, senhor Bolsonaro, muito obrigado pelo espaço de comentário e de reflexão e vamos dar força na live aí. Salve, deputado Bolsonaro, boa tarde. Aqui quem fala é Jean de Assis, tenho 21 anos. E eu gostaria de fazer duas perguntas hoje para o senhor. A primeira é relacionada à cannabis sativa.
A força na erva eu não vou poder ajudar não. Mas com relação à sua pergunta, eu vou direcionar aqui a quem entende da área, que é o psiquiatra Dr. Pedro, para responder essa questão. Doutor, o Jean abordou aqui a questão da cannabis como uso medicinal, uso recreativo, e depois, por último, ele falou da questão dos cogumelos, das viagens alucinógenas, retratando ali que seria uma droga natural e, portanto, né, deu a entender que seria alguma coisa bem diferente das drogas ditas sintéticas, LSD, ácido, enfim. Qual a posição do senhor com relação ao uso recreativo e medicinal da cannabis, bem como as viagens alucinógenas de cogumelos? Jean, nós temos aí no mínimo 4 assuntos para debater, né? Então, com relação ao uso medicinal, né? Existe uma balela, uma falácia quando se fala em maconha medicinal. A maconha tem aí uma substância bem estudada, bem conhecida, que tem uma propriedade medicinal muito boa quando bem aplicada, e tem mais 2 ou 3 substâncias que estão se isolando, que estão se trabalhando. E aí, cerca de 400 substâncias, se não me engano, que são as diversas, né? E algumas substâncias que são danosas. Então, quando se pensa na questão medicinal, nós temos que seguir certos ritos, certos protocolos. A melhor comparação que eu gosto de fazer é o seguinte: existe uma medicação para pressão alta, né, para hipertensão, chamada captopril. E sabe de onde que vem o captopril? Do veneno da jararaca. E aí a pergunta é: qual de nós que tem uma jararaca em casa? Ninguém tem. Então, da mesma forma, essa comparação da maconha medicinal, não. Existem profissionais, existem empresas que isolam substâncias benéficas. Agora, ela tem muitas substâncias que não é porque é cultivada em casa que elas não vão acessar diversos receptores no nosso sistema nervoso central e causar o mesmo estrago, seja ela sintética, seja ela natural. A questão do uso recreativo, né? A questão do uso recreativo, ela é uma porta de entrada para outras drogas. Isso aí, todos os estudos sobre maconha evidenciam isso. Ela traz uma característica muito interessante: a maconha emburrece. Todos os testes de QI que se pega no usuário, aqueles estudos estatísticos, né? Pega grupo que não usa, grupo que usa, grupo que está usando, o QI reduz ao longo do tempo, infelizmente. Esse mesmo usuário recreativo, quando ele começa a usar lá naquela idade crítica de 10, 11, 12 anos, são interessantes esses estudos, eles mostram o seguinte: os grupos que estão usando desde muito cedo, eles estatisticamente, tá, gente? Estou falando isso em padrão estatístico, e estatisticamente eles têm muito menos chance de ter sucesso na vida. O que é sucesso na vida? Conseguir concluir os seus estudos, passar num concurso, né, e arrumar um emprego. Não estou falando do emprego dos sonhos, eu estou falando do emprego regular, né? E falando em emprego, o índice de absenteísmo, né, a falta ao serviço devido à maconha, ela triplica também nos grupos em que não usa e nos grupos que usam. Os grupos que usam faltam muito mais ao serviço. E, para concluir, quem usa maconha tem 300% a mais de chance de ter um surto psicótico, né? De desenvolver uma crise esquizofrênica. Doutor, só para explicar, pessoal, o que é esquizofrenia exatamente? Esquizofrenia é uma doença, seria quase que o câncer da psiquiatria, né? É uma doença que afeta o nosso cérebro, no sentido em que a gente começa não só, classicamente falando, ter alucinações, ouvir vozes, ver imagens que não existem, se sentir perseguido por outras pessoas, né? São características da esquizofrenia, mas principalmente uma quebra da capacidade cognitiva, quebra da capacidade relacional, quebra na capacidade de que a gente chama de executivo, né? Algo que para uma pessoa fazer é absurdamente normal, se ela tem uma crise psicótica, se ela tem um quadro esquizofrênico, ela desempenhar aquele papel
que ela desempenhava antes normalmente se torna muito difícil. E o usuário de maconha tem 300% a mais de chance de desenvolver um quadro como esse. Doutor, desculpe, é verdade que atualmente a maconha que é comercializada hoje em dia foi potencializado o seu THC? É diferente da maconha que se consumia algumas décadas atrás? Há relatos disso, da potencialização da erva? São duas características, bem interessantes. A erva, ela realmente se potencializou, né? O pessoal trabalhou com genética simples, né? E fazendo a seleção, né? Eles potencializaram as drogas, mas eles continuam reclamando que a droga está fraca. Vai criando tolerância? Exatamente. Né? É interessante que eles falam assim, todo maconheiro velho fala assim, não, mas as drogas de hoje em dia não prestam. Não é isso, né? É que ele realmente está cada vez mais tolerante e precisa mais da medicação. E aí entra outro assunto muito interessante, né? Que são os cogumelos alucinógenos, ou não só cogumelos, mas os alucinógenos. Se a maconha desenvolve a 300% a chance de esquizofrenia, de um quadro psicótico, os alucinógenos desenvolvem muito mais, tem muito mais chance de desenvolver quadros psicóticos. E então é uma porta extremamente perigosa, que tecnicamente, pessoalmente, a gente não recomenda em hipótese alguma. Exatamente, já ouvi histórias já de pessoas que não souberam dosar, às vezes tomam, né, cogumelo ou alguma droga sintética em que erra lá a gotinha lá do ácido, cai no papelote lá uma dose super grande, né? Uma dose acima da que a pessoa pode comportar e acaba morrendo, seja de overdose ou criando também, né, sequelas para o resto da vida a partir daquele momento. Então, meu caro Jean, a gente sabe aí que no final teve um toque de bom humor seu, né, com relação ao força na erva, mas fica aqui o recado para tomar cuidado, que esse assunto aí é um tanto quanto sério e ninguém quer ver uma pessoa debilitada eternamente ou às vezes até tendo overdose por conta disso. Rodar a segunda pergunta então, Elias, por favor. Bom dia, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Bom dia, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Aqui é o Thiago Amorim, falo de Fortaleza, Ceará. E a minha casa, minha família é todo mundo Bolsonaro. Minha pergunta sobre drogas é o seguinte: qual a política de segurança nacional que Jair Messias Bolsonaro irá adotar quando chegar na presidência da República? Porque a gente sabe que a porta de entrada das drogas no nosso país são as fronteiras. Qual a política de segurança nacional ele irá adotar? Bom dia, deputado. Prezados, eu não falo aqui em nome do Jair Bolsonaro, mas eu não posso ser hipócrita em dizer que o Brasil vai conseguir selar 17 mil quilômetros de fronteira com os nossos vizinhos aqui sul-americanos. Os Estados Unidos não conseguem fazer isso com seus em torno de 4 mil quilômetros com o México. Não vai ser a nossa pretensão aqui fazer isso aqui no Brasil. Mas deixar do jeito que está esse queijo suíço aí também já é demais. Para combater isso, o mais efetivo é o quê? É valorizar e dar poderes para principalmente as Forças Armadas fazerem esse trabalho. Eu já tive uma experiência na fronteira, que foi a minha primeira lotação na Polícia Federal, em Guajará-Mirim, Rondônia, fronteira com a Bolívia, um dos grandes produtores de cocaína do mundo. Inclusive, o Evo Morales legalizou as plantações de coca lá, porque ele próprio tem a sua, então é do interesse dele isso, bem como é do interesse das Farc a legalização das drogas. As Farc, que eu lembro a você, faz parte do Foro de São Paulo, um grupo criado em 1990 que conta com todos os líderes bolivarianos. Então é o Lula, é as Farc, é o Evo Morales, era o Chávez, agora é o Maduro. Então todos eles têm um grupo que se articulam no sentido de liberar as drogas também. Então repare que não é uma questão restrita à área somente da saúde. Tem o seu viés jurídico, o seu viés político e o seu viés internacional. Mais uma vez, uma reflexão para você que pensa em liberar as drogas. Será que nós estaremos melhores com as Farc tendo um poder bilionário desses? As Farc são famosas por fazer aqueles sequestros suaves de 5, 6 anos e de onde passam as drogas, vai também junto as armas. Mas eu direciono aqui a pergunta para os nossos colegas da Polícia Militar com relação à segurança pública,
os senhores acreditam que fazendo um enfoque nas fronteiras, isso ajudaria o combate às drogas aqui nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília? Qual que é a conduta que os senhores acreditam ser a melhor, enquanto policiais, qual que é a conduta que seria a melhor de um governo nesse ponto? Se o capitão ficar à vontade para começar, Araújo. Primeiro, a gente tem que pensar que as drogas ela trazem um grande poder econômico para aquele que lida hoje, porque esse poder econômico paralelo é o que movimenta, né? Então, a gente tem que considerar que, primeiro, ser mais assíduo, né? Ou ter mais presença nas fronteiras ajudaria? É lógico que ajudaria. Né? Ter menos circulação de drogas ou de armas melhoraria a segurança pública? Melhoraria. Mas a gente insisto que as políticas elas não podem ser solitárias. Elas têm que caminhar juntas. Porque quando eu tiro uma droga de circulação em determinado setor, qualquer setor, vamos olhar para uma realidade mais micro. Estou numa quadra ou num conjunto habitacional e há um traficante, eu consigo retirar aquela droga daquele traficante. Quais os problemas advindos dessa retirada, né? Se eu não tenho, muitas vezes, a prisão. Então, há uma possibilidade de aumentar o número de crimes contra o patrimônio. Porque aquelas pessoas ao redor que estão viciadas, se elas não têm acesso, elas vão roubar mais para tentar achar. Então, há uma série de políticas que elas devem caminhar juntas. Então, não adianta eu fechar as fronteiras e não cuidar da saúde, e não cuidar da educação, e não cuidar da prevenção primária nas escolas, no ensino médio, nas universidades. Então, são políticas, é essencial cuidar das fronteiras, ela só não é a única solução. Elas caminham com outras medidas. Perfeito. Eu costumo até dizer isso também, capitão. Quando a gente fala em segurança pública, a gente costuma muito falar em polícia, polícia, polícia. Mas sempre que um problema de criminalidade chega à polícia, é porque houve uma falha anterior. Seja na família, que não conseguiu dar amor àquela criança e de que alguma maneira ela buscou na droga uma maneira de se rebelar, ou uma maneira de tentar se libertar de algum problema, maneira errada, né? Seja através da igreja, que não conseguiu colocar os valores judaico-cristãos na cabeça daquela criança. É o Êxodo 20, né? O não matarás, não roubarás, respeita o teu pai e a tua mãe. É a escola que não conseguiu, de uma maneira complementar, colocar educação na criança. Então, quando tudo isso daí falha, aquele adolescente, aquela pessoa acaba caindo na mão da polícia. Então, se nós melhorarmos o ambiente familiar, se nós melhorarmos as escolas, se nós dermos a liberdade religiosa, enfim, com certeza essas questões de criminalidade tendem a ser reduzidas. Então, temos aqui certamente uma convergência, capitão. Elias, vamos lá? Eu não quero ultrapassar muito não, a gente já está passando um pouco mais de 1 hora de live. Por favor, mais uma pergunta. Boa noite, meu nome é Gesiel Venâncio, eu sou de posição contrária à legalização das drogas. E a minha pergunta sobre o tema é sobre um PL 7024 de 2017, de autoria de um deputado do PT, que tenta inserir no artigo 58 da Lei de Drogas um parágrafo único dizendo que é nula a sentença condenatória fundamentada somente em depoimentos policiais. Isso praticamente tornaria sem efeito o artigo 41 da Lei de Drogas, que trata da colaboração voluntária. Quem vai querer colaborar se sabe que se tiver só o depoimento dos policiais, a sentença vai ser nula. Além do mais, comprometeria também o artigo 53 da lei, que trata da infiltração de agentes, do flagrante retardado. Para que a polícia vai infiltrar agentes, vai retardar um flagrante, para no final, esses agentes infiltrados também são policiais, o depoimento dele não vai servir de nada, porque ninguém mais vai colaborar, e o depoimento deles, a sentença condenatória vai ser nula, porque só tem o depoimento desses agentes. Então, a minha pergunta é, existe chance dessa aberração ser aprovada? Boa noite.
Pessoal, antes de responder a pergunta do Geisel, vou fazer uma correção porque eu errei aqui, tá? A pergunta lá do Jean, no final da pergunta dele, ele não fala força na erva, e sim força na live. Então, Jean, me desculpa aqui, eu entendi errado, força na live, então tamo junto aí, Jean. E obrigado pela sua maneira respeitosa de fazer a pergunta. Nem sempre ela é feita dessa maneira a nós que temos a posição contrária à liberação das drogas. A gente pode debater o assunto e que vença quem tenha os melhores argumentos. Agora, com relação ao Geisel, falei certo? Ou Geisel? Ele falando sobre um projeto de lei. Eu acho que eu sei quem é o autor desse projeto de lei, prezado Geisel. É inclusive um jurista. Eu não quero falar o nome dele porque eu não quero me equivocar. Mas o projeto de lei 7024, alteração do artigo 58, né? Quando a gente fala de aberração, né, jurídica, pode ter certeza que dentro do Congresso ventilam os mais diversos projetos de lei. E a gente tem que tomar cuidado porque às vezes eles podem sim ser aprovados, tá ok? E às vezes, né, existem alguns ritos ali, urgência urgentíssima ou requerimento de urgência do projeto, em que ele nem passa em votação no plenário, tá? Você que está me assistindo, não ache você que toda lei aprovada no país, ela passa pelo plenário da Câmara dos Deputados para cada deputado se manifestar a favor ou contrário. Às vezes ele passa só pelas comissões e já vai direto para o Senado. Ou às vezes ele vai e é aprovado de maneira simbólica. Voto simbólico é sempre unanimidade. É aquele negócio, né? O presidente lê. Projeto de lei tal. Quem for a favor permaneça como se acha. Aprovado. Outro projeto. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes passam alguns projetos com jabutis. Com relação a esse projeto de lei, eu não estudei ele, né? Mas eu passo aqui a oportunidade aos policiais militares para falarem sobre ação controlada, flagrante postergado. Como é que funciona isso? O policial ele tem a discricionariedade para evitar de dar o flagrante naquele momento. Ele tem informação, está passando um caminhão de drogas. E é muito comum os traficantes fazerem isso, né? Eles dão toda a pinta que é um caminhão de drogas para quê? Para o policial pegar aquele caminhão e aí ele segura a carga mais pesada lá na origem. Ele não manda vir a carga mais pesada. Mas quando esse primeiro caminhão, chamado boi de piranha, passa e ele sente firmeza que o caminho está ok, aí é que ele manda o restante da droga. Então eu queria ouvir dos colegas policiais militares o que os senhores acham e, de fato, existe ação controlada? Ela é implementada no combate às drogas? A Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo, né? Então a nossa ação ela se dá fardada, né, uniformizada, para evitar, posicionando-se em locais estratégicos para evitar que o crime ocorra. Então ações desse tipo elas são mais comuns em atividades investigativas, que é a Polícia Federal, a Polícia Civil. Então a gente não costuma fazer ações desse tipo, mas a pergunta do Geisel, eu entendi ela mais como uma questão de... Eu vou dar um exemplo. Eu e a Andréia estamos patrulhando a rua e visualizamos uma situação de tráfico de drogas. Então eu e a Andréia efetuamos a prisão, né, do traficante. Levamos, né, o usuário, o traficante, conduzimos eles para a delegacia. Registra-se o fato, né, por tráfico. O eventual usuário, ele assina um termo circunstanciado, é liberado. E em juízo, o que eu entendi da pergunta foi isso. Posso estar equivocado, mas é que nesse projeto de lei, o fato de somente eu e a Andréia termos visualizado e registrado, não há mais nenhuma testemunha, a sentença ela é nula. Se houver uma condenação, a sentença é nula. Foi isso que eu entendi. Uhum. Eu vou estudar melhor esse projeto de lei, mas eu não duvido nada, porque depois que eu vi o projeto de lei do então deputado do PT do Maranhão, Domingos Dutra, e ele criava o dia do encarcerado, ele falava ali que o agente prisional que não fornecesse shampoo, sabonete, condicionador, creme hidratante, ele estava em curso num crime, que se por algum motivo um delegado, no interior lá do Amazonas, vamos supor, pega uma situação de tráfico, se ele não informasse em 24 horas a um juiz que ele também incorreria em um crime que começaria com 3 anos de cadeia. Então vocês reparem que não existe só uma torcida.
existem representantes, no meu ponto de vista, representantes que atendem aos interesses dos traficantes para cada vez mais retirar o crédito da polícia. E para pensar, nos anos 80, em 1980, o Brasil tinha em torno de 8 mil homicídios, segundo fonte Ministério da Saúde. E a população brasileira, segundo o IBGE, era um pouco mais de 100 milhões de habitantes. Então, 1980, vamos arredondar, 100 milhões de habitantes. 8 mil mortes por ano, assassinatos. Hoje nós temos 200 milhões de habitantes. Éramos para ter, então, o dobro. Éramos para ter 16 mil homicídios. E a gente está a 60 mil homicídios por ano. É porque cada vez mais, gente, o criminoso ele tem a retaguarda jurídica. A Constituição de 1988 ela tem aspectos positivos, mas ela tem garantias muito grandes ao preso. Não existe prisão perpétua, não existe trabalho forçado. Há um rol de garantias que não parou na Constituição de 88. Ele vem crescendo. É o ECA, em 1990, fiança, medidas cautelares diversas da prisão. Se o cara vai preso, ele vai ter visita íntima, ele vai ter direito à progressão de pena, ele vai ter 8 saidões por ano, ele vai ter indulto de Natal, ele tem um monte de coisa em que ele fica à vontade para cometer o crime. E tem até pessoas que justificam o crime antes dele acontecer. Elas falam o seguinte, tipo a Márcia Tiburi, ela deixou isso bem claro, que ela vê uma lógica no assalto, né? Que ela entende o assaltante como uma pessoa se rebelando contra o sistema capitalista. Ela defende o seguinte, a pessoa foi picada pelo sistema capitalista, ela quer ter aquele carro, quer ter aquele celular, quer ter aquela roupa bonita, então ele vai e rouba do trabalhador. Trabalhador, na visão deles, o burguês. Então o assaltante, o que ele está fazendo? Ele está lutando contra a desigualdade social, pela justiça social. Então ele está fazendo uma distribuição de riqueza. Ele não é mais um criminoso, ele é uma vítima da sociedade. Então é justo e legítimo que ele pegue de você, trabalhador, o seu dinheiro suado. Às vezes a gente acha que é bobeira isso e tal, é uma opinião isolada, mas não. No livro Bandidolatria e Democídio tem uma decisão de uma juíza do Rio Grande do Sul em que ela usa exatamente essa mesma lógica para desconfigurar um roubo de camisa, de boné e de relógio que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. E para piorar a situação, o Tribunal de Justiça, que revisou essa decisão da juíza, aprovou a decisão com louvor. E aí, vocês acham que o criminoso, em sociedade, com direitos humanos, com advogado de graça, uma série de regalias, ficando pouco tempo na prisão, você acha que você acha que a nossa sociedade vai melhorar ou você acha que ela vai piorar? E nesse sentido, não para aí não, tem audiência de custódia, tem esse projeto de lei aí que o Geisel falou, então é bom ficar de olho. Pessoal, já temos pouco mais de 1 hora de live, vou só para a última pergunta, Elias, por favor, e depois a gente já deixa para as considerações finais do doutor e dos colegas policiais. Meu nome é Fernando Cardoso, tenho 19 anos, moro no Amapá, norte do Brasil. A pergunta é Olá pessoal, meu nome é Fernando Cardoso, tenho 19 anos, moro no Amapá, norte do Brasil. A pergunta é a seguinte, sobre usuário e traficante. O traficante é aquele que fornece a droga, ele geralmente é preso no Brasil. Porém, o usuário, que é quem sustenta o tráfico, não é preso. Ele vai, o juiz acaba dando um serviço comunitário para ele, dá uma aula falando dos malefícios da droga e fica por isso mesmo. Eu quero saber qual é o caminho certo, se manter do jeito que está ou também tem que punir também o usuário, assim como o traficante é punido, porque o usuário acaba sendo a pessoa que sustenta o traficante. Então não seria justo o usuário também ser punido assim como o traficante? Fala pessoal. Pergunta. O Departamento de Entorpecentes dos Estados Unidos, o DEA, ele inclusive fala isso, que não tem como você combater só uma das pontas. Você combater o traficante e deixar liberado para o usuário. É que aqui no Brasil há um receio, né, de você falar, é feio você falar que o usuário tem que ser preso, que, poxa, já dá aquela ideia de que vai mandar ele para a universidade do crime, que a cadeia está lotada, mas enfim, a gente tem que ter em mente que sem o usuário, o tráfico não existiria. Então, de fato, a sua pergunta, ela é interessante. E anteriormente eu falei aqui, né, libera para o usuário usar drogas, vocês acham que vai acontecer o quê? Que vai aumentar ou vai reduzir o número de vendedores, o número de traficantes? E ainda relembro a vocês que a legalização das drogas não vai criar obstáculo
para o mercado ilegal, para o mercado negro. Por exemplo, o DVD. Existem os DVDs legais, mas em cada esquina, e aqui em Brasília às vezes é até comum, a gente está comendo no restaurante alguma coisa, passa uma pessoa vendendo o DVD ilegal. Por quê? Porque quando uma coisa é legalizada, ela é tributada, ela vai ter órgãos de saúde para medir a qualidade, enfim, Anvisa, Inmetro, seja lá o que for. Então sempre haverá esse tipo de situação. Mas eu vou encaminhar aqui, deixar a palavra com o doutor Pedro e com os colegas da Polícia Militar para responder a pergunta do prezado Fernando lá do Amapá, né? Se entende que o combate ao usuário com penas, se ele é alguma coisa a ser considerado, se seria de boa-vinda. E também deixar aberto para as considerações finais dos senhores, já agradecendo a presença aqui nessa humilde live desse deputado que pretende somar um pouquinho junto com a sociedade. Então, respondendo de forma sucinta, porém um pouco profunda, é avaliar que usuário é esse? Que impacto que esse uso causou na vida da pessoa? Será que ele é um usuário recreativo que consegue usar e não tem impacto algum? Ou muitas vezes ele se denomina usuário, mas não consegue ficar um dia sem usar a droga? E esse é um critério de vício que nós trabalhamos muito, né? Como é a tua relação com a substância? Aí a gente fala assim, então tá, fica 90 dias limpo para nós vermos qual é o impacto disso. Aí a gente quase apanha no consultório quando pede para a pessoa ficar 90 dias limpa. Ou seja, me deixa 90 dias sem a minha namorada, sem o meu namorado, mas não me deixa 90 dias sem a droga. Então isso é o vício, né? Então esse é o primeiro ponto da conversa, né? E aí, lógico que eu não vou entrar na seara jurídica nem da segurança, mas essa pessoa, se ela evidenciar qualquer sintoma de doença, ela tem que ser tratada. E muitas vezes ela não tem crítica sobre a sua doença, sobre a sua necessidade de tratamento. E eu então queria agradecer a oportunidade de fazer esse debate. Eu aprendi bastante da área de segurança e algumas questões jurídicas, mas assim, eu me sinto muito honrado em poder trazer essa mensagem de que não existe essa droga legal, não existe a coisa segura, né? Eu tento sempre trazer a mensagem de que a droga é uma porta para um caminho que nós não fazemos ideia. Agora há pouco eu falei da questão de ser imensurável na saúde pública, ela é imensurável no impacto da nossa vida. Tá? Então, muito obrigado, deputado, obrigado vocês, colegas da segurança, e eu quero aqui em público me dizer que se precisar, eu sou voluntário para trabalhar com vocês no que for preciso, com palestras, com orientação no prédio. Muito obrigado. Perfeito. Capitão Araújo, agradecendo também a presença do senhor aqui, as considerações finais, e se puder dar uma luz ali na pergunta do Fernando. Em relação à pergunta dele, ela é bem direta, né? Se é válida a prisão para o usuário. E aí a gente tem que trabalhar, a Polícia Militar trabalha com o que está na lei. E hoje o que está na lei é que continua sendo crime. É um crime. Perde a primariedade, então? Perde. Essa questão da primariedade é que eu tenho dúvidas, né? Mas perde, né? Agora, é um crime. É porque o STF, ele realmente está discutindo até isso daí. Se trata-se de um crime, é um crime sui generis, não é crime. Então existe uma discussão doutrinária com relação à questão do usuário. Mas por enquanto prevalece. Essa pergunta do doutor que ele devolve, né? Quem é essa pessoa que muitas vezes implica na problemática. Quando a gente olha no olhar amplo. Se eu simplesmente prendo uma pessoa que é usuária de drogas e coloco ela num sistema de encarceramento, onde ela não vai ser tratada, o que eu estou fazendo com essa pessoa, né? E aí é uma pessoa que tem uma história, pessoa que é importante para alguém, né? Então, por isso a seriedade das nossas políticas contemplarem sempre um aspecto amplo, né? E esses momentos de discussão ele é bom porque amplia a nossa visão, até mesmo escutar a opinião divergente também é importante porque a gente melhora. Sim, claro. Ninguém é dono da razão, verdade, né? Então assim, talvez essa pergunta seja mais relevante para
seria o canal adequado, né? Já que hoje está posto na lei assim. Então, assim, essa pergunta, quem é essa pessoa, o que levou e quais as alternativas que tanto o sistema ele usou a palavra punição, né? Que, assim, se for fazer um debate mais hermenêutico, a gente percebe que não é o caso. A gente pode falar de sanção, de sistema de recuperação, né? E o que esse sistema vai proporcionar para essa pessoa? Então, acho que é por aí que a gente tem que iniciar aí o debate. Perfeito. Capitã André, a gente sabe que o tema demanda muitas horas de conversa, mas ouvir da senhora as considerações finais e um posicionamento também com relação à pergunta do Fernando. O Fernando, eu até entendo, assim, expressou um pouco de indignação, né? Sim. Com a forma como se legisla, mas até acompanhando o entendimento do doutor, a gente tem que realmente visualizar quem é esse usuário. É como o Araújo também disse, ele tem uma família, ele é uma pessoa importante para alguém. A gente percebe que, inclusive, no âmbito da dependência química, existem os codependentes, que são os familiares, as pessoas próximas, que se tornam dependentes daquele usuário. Então, de certa forma, o uso de drogas por parte daquela pessoa impacta diretamente a família, né, as pessoas que o amam. Então, também entendo que, de repente, só o encarceramento não vai funcionar, em via de regra, mas a gente também, no âmbito da segurança pública, percebe que esse mesmo usuário, ele muitas vezes se vale da violência, do crime, da impunidade para sanar o seu vício. Então, nesse ponto, de que lado que a gente está? Do cuidado... E o policial se sente com a famosa expressão enxugar gelo. Né? E a gente do ProERD, a gente vê uma coisa clara para mim. Eu ando em cidades como, por exemplo, Estrutural, cidade carente, que demanda muitas coisas. E você passa com uma viatura, ou em qualquer lugar, é comum, você passa com uma viatura, as crianças, elas acenam, elas dão tchau, elas sorriem. O que acontece? Que aquela mesma criança, poucos anos depois, quando ela está na adolescência, ela passa a dar dedo para a viatura, a fazer cara feia, a dar... E aí, em algum momento eu vou estar enfrentando ele, né, numa situação onde ele está cometendo um crime. Então, o que leva? E a gente vê essa realidade anterior. O policial do ProERD, ele consegue ver, e aí a gente consegue ver até, assim, perceber pessoas que a gente salvou. Isso é... E nesse aspecto, eu tenho uma história pessoal de dar aula, né, entrar numa sala de aula no Paranoá. Desculpe me alongar, mas é porque essa história ela é uma história assim que, até hoje, ela me emociona, porque eu fui numa determinada escola levar o currículo do ProERD, eram alunos do 5º ano, e eu fui chamada para aquela escola porque ali já havia tido problema com droga. Um aluno foi pego com haxixe na porta da escola. E chamaram o ProERD como medida de intervenção. Nós fomos realizar aquele trabalho ali e, por coincidência, o dito aluno que teria sido encontrado com as drogas, né, estava lá na minha sala. Nós trabalhamos prevenção primária, então se entende que aquele garoto já deveria ter tido algum contato, né, com as drogas, e a gente pergunta se aquela criança ela quer continuar assistindo a aula, se tem alguma coisa. Mas aquele garoto foi o que me melhor recepcionou na sala de aula. Então, todos os dias, nos 10 encontros que eu entrava naquela sala de aula, aquele aluno, ele me dava uma balinha, sabe, um Halls, e era super carinhoso comigo, participativo e tal. E depois eu fui especular melhor aquela situação e eu descobri que, na verdade, eu conversando com ele, eu descobri que, na verdade, ele foi aliciado por um outro aluno que tinha entregue aquelas
droga para ele. Ele, sem saber o que fazer com aquilo, procurou o porteiro da escola, que procurou a direção, e aquela direção da escola, ao invés de ouvir o aluno, por ele ter um histórico de comportamento indisciplinado na escola, já foi taxado realmente como usuário de drogas, e ele não era um usuário de drogas. Então, por fim, aquele aluno, ele me deixou uma lição maravilhosa, que é nem sempre a gente julgar um livro pela capa, não tirar conclusões precipitadas, né? E todo mundo é merecedor de uma segunda chance, ou mesmo de ser ouvido, né? Que é a necessidade fundamental do ser humano, é ser ouvido. E eu emprestei os meus ouvidos àquele garoto, e, para minha surpresa, no dia que a gente finalizou o curso, a gente finaliza com uma formatura. E nessa formatura eles quiseram me homenagear e fizeram cartinhas agradecendo, né? E eu peguei uma cartinha e a primeira coisa que eu encontrei dentro da cartinha foi uma balinha de Halls. Então eu já sabia que era a cartinha dele. E ele fez um desenho. O desenho representava a religião dele, que ele era do Vale do Amanhecer, então ele desenhou o Vale do Amanhecer ao fundo, desenhou a professora dele, ele no meio e eu do lado dele. E as palavras dele eram: eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, e quando eu crescer eu vou ser um bom policial. Então, de certa forma, o nosso trabalho acaba impactando a vida dessas crianças, até no sentido de que lá na frente a gente possibilitou o não ingresso no mundo das drogas, né? Ou se está fazendo uso, ou está pensando em fazer, ter o senso crítico para não adentrar, né? Então, assim, eu gostaria que a gente, né, a polícia militar, os policiais militares, principalmente nós que trabalhamos com essa temática, a gente tivesse maiores oportunidades de vivenciar isso, porque é um bálsamo para cada um de nós quando a gente finaliza um ciclo e a gente percebe que aquele fruto ali, aquela sementinha, na verdade, ela foi lançada em terra fértil e que num futuro vai dar um bom fruto, sabe? Capitão, quer falar alguma coisa? Pegou o microfone. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço, capitão. O PROERD está à disposição do senhor, tá? À disposição do senhor também, para que o senhor vá lá conhecer o nosso trabalho. E à disposição da comunidade, lógico, né? Hoje o programa ele está assentado na estrutura do Comando de Policiamento Escolar. Nós, do Centro de Políticas Públicas, tratamos da parte administrativa, a coordenação geral, mas hoje a coordenação executiva do programa, ela está diretamente ligada ao Comando de Policiamento Escolar, e aquelas comunidades, a escola que tiver interesse, basta entrar em contato com a Polícia Militar, que a gente vai procurar, dentro da nossa demanda, que é gigantesca, né, atender nós temos poucos instrutores, mas assim, se esforçam. É muito lindo ver o amor do policial. Já aconteceu, desculpe me alongar, mas já aconteceu de policial falar assim: o ano que vem eu não dou mais aula. E aí, quando chega na formatura, que ele recebe o bálsamo que eu falei, aí ele fala assim: não tem como ficar longe disso aqui. Tem que continuar. E aí continua. Obrigado. Sabe? Pessoal, obrigado. Doutor Pedro, Capitão Araújo, Capitã Andréia. Isso me lembrou até uma vez o Trump falou isso, né? Eu lembro na campanha ele falando, né? Olha, se a criança segue sendo ensinada a admirar um bombeiro, ela provavelmente no futuro ela vai querer ser bombeiro. Se ela tiver o exemplo de um policial, ela vai querer ser policial. Então você, né, formador de opinião, dentro aí da sua família, no seu bairro, ou quem sabe um artista famoso, olha a responsabilidade que você carrega. Nós adultos somos os exemplos, somos os espelhos
para crianças menores, né? Principalmente na infância e na adolescência. Então não vamos dar mau exemplo não, vamos tentar abrir os olhos deles que ó, a droga faz mal, tem um aspecto da saúde, tem um aspecto da segurança e com certeza a gente não quer ver um aluno nosso, um vizinho, um colega da igreja, um colega do futebol, aí virando um cracudo amanhã ou um alcoólatra, enfim, a gente tem que fixar os valores neles para que eles cresçam sem cair nesse mundo das drogas. Eu acho que esse é o principal recado que fica aqui dessa nossa reunião de hoje, desse bate-papo, que se você tiver bem definido os valores na sua cabeça, você consegue dizer não às drogas, assim como o capitão Araújo citou aqui como exemplo. E eu termino contando uma história que aconteceu comigo. Eu fui para Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ilha Grande é um local um tanto quanto isolado, você só chega de barco lá, só dá para acampar lá na Praia do Aventureiro. Eu devia ter os meus, vou chutar aqui, 16 anos. E lá a gente vai para surfar. Estávamos acampados, eu fui o último a sair do camping. Sendo que, na noite anterior, eu vi um cigarrinho de maconha rolando em volta da fogueira. E quando chegava em mim, puf, pulava o cigarrinho de maconha, porque eu também recusei. Eu falei não. E no dia seguinte, quando a gente estava saindo, veja só, de manhã, já tinha um rapaz no camping que já estava fumando maconha. E como eu fui o último a sair do camping, ele me segurou e falou o seguinte: vem cá, você não quer dar um tapinha não? Pode dar um tapinha aqui, ninguém tá vendo não. Poxa, tu surfa, tá na Ilha Grande. E mais uma vez eu recusei a ele, falei para ele que não, né? E ele ficou até perplexo, ele, caraca, cara, tu surfa, tá aqui e não fuma. Então veja que é uma questão de personalidade. Mas eu sempre fui, desde pequeno, alertado do problema que pode trazer as drogas. E eu sempre me considero uma pessoa muito centrada. E isso me ajudou muito, vestibular, concurso público. Eu sempre me imagino como é que eu vou estar daqui a 2 anos. Como é que eu vou estar daqui a 5 anos. E isso daí tirava totalmente as drogas do meu caminho. Eu tenho colegas que na adolescência experimentaram a droga, alguns deles hoje em dia depressivos, desempregados, não conseguem ter um emprego, de família até afortunada, outros da mesma criação que eu, classe média alta, que resolveram traficar, já foram presos, enfim, sempre o pior exemplo é o mundo das drogas. E eu finalizo pedindo para a assessoria para colocar aí o vídeo daquele viciado, em que ele mesmo, o próprio viciado, alerta sobre as drogas. Obrigado, pessoal. Termino aqui com o nosso lema: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa noite. Quando eu tinha 14 anos de idade, meus amigos falaram assim: usa, é gostoso, vai se amarrar, a sensação é maneira. Só que não me falaram que quando eu tivesse 37 anos, eu estaria morando na rua, na fila de uma sopa, dormindo embaixo do viaduto com fome. Jesus! Então não usa droga, valeu? Quando eu tinha 14 anos de idade, meus amigos falaram assim: usa, é gostoso, vai se amarrar, a sensação é maneira. Só que não me falaram que quando eu tivesse 37 anos, eu estaria morando na rua, na fila de uma sopa, dormindo embaixo do viaduto.